Olá pessoal, tudo bem? Estamos no nosso projeto Dica Fiscal, nossa disciplina é Auditoria Independente. Eu sou o professor Cláudio Zorzo. A dica de hoje é sobre o parágrafo de ênfase ou de outros assuntos. É a dica número 30. Pessoal, antes de eu entrar na dica, é importante você entender que esse parágrafo é incluído no relatório. E a ênfase não é irregularidade, não é distorção. Normalmente é utilizado quando o auditor quer chamar atenção para alguma coisa que pode estar corretamente fixada, apresentada nas demonstrações, ou alguma coisa que não está nas demonstrações, mas não é irregularidade. Guardem isso. Parágrafo de ênfase não é irregularidade. Vem comigo aqui. A ênfase tem por objetivo, depois do auditor ter formado a sua opinião, chamar a atenção dos usuários sobre algo que é relevante, contudo, não é uma distorção. Guardem isso, tá? Trata de comunicações adicionais incluídas no relatório. Para quê? Para um assunto que, apesar de apropriadamente apresentado ou divulgado nas demonstrações, tem importância que é fundamental para o entendimento dos usuários. Parágrafo de ênfase. Por exemplo, a empresa tem um cliente que deve para ela 10 milhões. Esse cliente está lá no ativo, contas a receber, oriundo de vendas a prazo. O auditor vai lá e verifica tudo legal. Vendeu mesmo, o dinheiro está batendo, a conta está batendo, certinho. Mas o auditor tem conhecimento que esse cliente está passando dificuldades financeiras e pediu, está na justiça, pedindo uma negociação judicial para pagar suas dívidas. Nesse caso, o valor está correto, não houve ainda a decisão da justiça e o auditor vai levar isso para os usuários. Ele inclui um parágrafo de ênfase. E também é utilizado quando apropriado sobre qualquer assunto que seja relevante para os usuários entenderem a auditoria. Esse é o famoso parágrafo de outros assuntos. Então tem a ênfase relacionada a uma informação nas demonstrações e os outros assuntos relacionados à auditoria. Principalmente quando o auditor se utiliza do trabalho de um outro profissional, de um outro auditor que esteja examinando as demonstrações contábeis de uma coligada ou controlada. Beleza? Não esqueçam, ênfase não é irregularidade. ênfase não é distorção. O auditor quer chamar a atenção para alguma coisa ou destacar um ponto importante na auditoria. Quando o auditor considerar ser necessário chamar a atenção dos usuários para um assunto apresentado, ele inclui um parágrafo de ênfase. No entanto, se o objetivo for chamar a atenção dos usuários para assuntos que não estão apresentados ou divulgados na administração, nas demonstrações, mas que sejam relevantes para o usuário, ele inclui um parágrafo de outros assuntos. ênfase, demonstrações, outros assuntos, auditoria. Parágrafo de ênfase é o parágrafo incluído no relatório do auditor, referente a um assunto apropriadamente apresentado ou divulgado, mas é de tal importância que ele é fundamental para o entendimento dos usuários. ênfase não é ressalva, ressaltem isso. O parágrafo de outros assuntos é incluído no relatório do auditor e se refere a um assunto não apresentado ou não divulgado nas demonstrações, que, de acordo com o julgamento do auditor, faz-se necessário levar a conhecimento dos usuários. Normalmente está vinculado à responsabilidade do auditor, tá? Então, parágrafo de ênfase, assuntos referentes às demonstrações. Parágrafo de outros assuntos relacionados com a auditoria. O auditor deve incluir ênfase, cuidado, quando a estrutura do relatório financeiro prevista por lei ou regulamento seria inaceitável, ou seja, uma lei determina que seja incluída uma informação que não é prevista nas normas contábeis, o auditor deve incluir uma ênfase. Olha, está de acordo com a lei, mas não está de acordo com as normas contábeis. Alertar os usuários de que as demonstrações foram elaboradas de acordo com a estrutura para um propósito específico.
não está de acordo com as normas contábeis. Quando os fatos chegam ao conhecimento do auditor após a data do seu relatório e o auditor fornece um relatório novo ou modificado, então ele vai chamar a atenção para uma modificação que ele teve que fazer, beleza? Foi um fato novo, isso aqui é chamado de evento subsequente. Então todo evento subsequente necessita ser divulgado em ênfase. Exemplos de circunstâncias em que o auditor pode considerar: cuidado que isso aqui é típica questão de prova. Deve, quando o relatório não está de acordo e quando houve um evento subsequente. Pode. A existência de incerteza relativa a desfecho de litígio. O advogado dá a sua posição, mas o auditor entende que isso pode não ser uma verdade. Evento subsequente significativo ocorrido entre a data das demonstrações e a data do relatório, mas mesmo com esse evento não foi modificado. Um exemplo de evento subsequente que não precisa modificar a opinião, modificar as demonstrações, é uma revisão de um contrato. Foi revisto um contrato onde foi aumentada a taxa de juros caso esteja vinculado ao empréstimo. Isso não precisa ser ajustado, então só é divulgado como um evento subsequente, como uma ênfase. No entanto, vejam bem, galera, se o evento subsequente levar a mudar as demonstrações, deve ser divulgado. Aplicação antecipada de nova norma contábil, quando é permitido. Por exemplo, nós tivemos aqui uma modificação nas normas, nas legislações contábeis, Lei 6.404, Lei 11.638, e aí a empresa podia aplicar agora ou até 2017, dando exemplo. Aí ela aplicava no momento em que achou interessante. Isso é permitido por lei. Essa antecipação de uma nova norma faz com que a empresa, nada mais, nada menos, esteja se antecipando à lei. O auditor destaca, se achar interessante, como uma ênfase. E uma grande catástrofe que tenha tido ou continue a ter e que vai impactar na empresa. Essa aqui é interessante. Por exemplo, uma guerra, foi declarada uma guerra e essa guerra faz com que a empresa perca alguns contratos futuros de exportação. Essa informação vai ser apresentada em evento subsequente. Meus amigos, vem comigo aqui. Evento subsequente é aquilo que aconteceu depois da data do relatório. Preste atenção. Quando o auditor incluir um parágrafo de ênfase, ele deverá, primeiro, incluir em uma seção separada. Cada ênfase, traz para mim aqui, ó, cada ênfase será um novo parágrafo, normalmente depois do parágrafo da opinião. Fiquem espertos com isso, tá? Incluir um parágrafo, uma referência clara ao assunto enfatizado e em que nota explicativa está sendo apresentada essa informação. Esse parágrafo deve se referir-se apenas a informações apresentadas nas demonstrações e indicar que a opinião do auditor não se modifica. Aí está a coisa mais importante da ênfase. A ênfase não altera a opinião do auditor. Cuidado! A ênfase não altera a opinião do auditor. Se for uma opinião não modificada, vai ser não modificada com ênfase. Se for uma opinião modificada com ressalva, vai ser modificada com ressalva com ênfase. A ênfase não altera a opinião. E olha, a localização do parágrafo de ênfase ou de outros assuntos depende da natureza das informações a serem comunicadas e do julgamento do auditor. Normalmente vem abaixo da opinião, mas se estiver relacionado com a responsabilidade, virá abaixo do parágrafo da responsabilidade. Se estiver vinculado à responsabilidade da administração, vai vir abaixo do parágrafo da responsabilidade da administração. Ó, quando o parágrafo de ênfase se refere à estrutura do relatório, o auditor pode considerar a necessidade de incluir um parágrafo imediatamente após a base para a opinião. Quando a seção Principais Assuntos de Auditoria é apresentada no relatório do auditor, um parágrafo de ênfase pode ser apresentado antes ou depois dessa seção.
Então, o normal é que a ênfase respeite a importância da informação. Se não tiver nada ao contrário na prova, você pode colocar o parágrafo de ênfase após o parágrafo da opinião do auditor. Não esqueçam, a ênfase não é ressalva e não modifica a opinião do auditor. É o auditor querendo chamar a atenção dos usuários. Beleza, galera? Um abraço e até a nossa próxima dica.